E aí pessoal, terceiro ano, vamos lá continuar com o nosso conteúdo, né? Ainda falando de polinômio. Hoje a gente vai ver uma situação de decomposição, certo? A gente vai pegar um polinômio e vai transformá-lo em fatores, né? Em uma multiplicação de primeiro grau, fatores de primeiro grau, certo? Então vamos ver como é que funciona essa situação aí. Então, decomposição de fatores de primeiro grau. O teorema fundamental da álgebra. Toda equação algébrica, P de x igual a zero, de grau n, onde esse n é maior ou igual a 1, possui pelo menos uma raiz complexa, real ou não, certo? Então, a sua forma geral é dada por P de x igual a n vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes assim até o enésimo termo, né? X menos xn. Onde esse AN aqui é o coeficiente do primeiro termo lá, né, que possui o maior grau do polinômio. E esses x aqui é a incógnita, e x1, x2, x3 até o enésimo termo, xn, são as raízes dessa equação, certo? Então, como é que funciona aí essa transformação, né, essa decomposição? Vejamos o exemplo. Determine o valor das raízes de equação. Aí ele dá lá o polinômio, né? X ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2. Sabendo que menos 1 é uma das raízes. E faça a decomposição em fatores do primeiro grau. Certo? Então ele já me deu uma raiz, que é menos 1, né? Sabendo que menos 1 é uma das raízes. Quantas raízes nós temos aqui nessa equação? 3, né? A quantidade de raízes é de acordo com o grau do polinômio. Então, o que é que eu vou fazer para descobrir as demais raízes? Nesse caso, eu consigo reduzir o grau dessa equação, né, do terceiro grau, né, usando aquele teorema de D'Alembert, certo? E resolvo a equação do segundo grau com o teorema de Bhaskara. Então, vejamos. Vou fazer aqui. Menos 1 é a raiz. Colocamos aqui os coeficientes desse polinômio: 1, menos 2, menos 1 e 2. Né? Aí baixa esse primeiro termo, então fica 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3, né? Sinais são iguais, só me repete sinal. Então, menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, né? Menos por menos dá mais. Aí 3 menos 1 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 2, 0. Então, essa última coluna é a coluna do resto. E esse termo aqui do meio é a nossa próxima equação, né? A equação reduzida. Então, tipo, começando da direita para a esquerda, termo independente, termo que acompanha o x, aqui acompanha o x quadrado e assim por diante, né? Então, nós temos 2 mais menos 3x e x ao quadrado. E isso aqui eu vou igualar a zero. Então, equaçãozinha do segundo grau. Eu vou ter aqui a aplicação do teorema de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac. Então, menos 3 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos ter delta igual a 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2 são 8. Nosso discriminante aqui vale 1. Então, aplicando a segunda parte da fórmula, nós vamos ter x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Então, menos b é menos 3, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 1. E isso dividido por 2 vezes a, certo? Então, x vai ser igual a... Perceba, aqui eu tenho menos da fórmula, o b é negativo, então menos por menos dá mais. Mais 3, mais ou menos raiz de 1 é 1. Dividido por 2 vezes 1, que são 2, né? Então, o x', que é a soma, vai ser 3 mais 1, 4, dividido por 2, são 2. O x duas linhas, eu tenho 3 menos 1, são 2, dividido por 2, dá 1. Então, as raízes dessa equação do terceiro grau são menos 1, 1 e 2, não é? Essas são as raízes. Descobrimos as raízes. Aí, para colocar naquele formato lá, né, de fatores do primeiro grau, nessa situação aqui, nós vamos ter P de x é igual. Quem é
o AN? O AN é o coeficiente de x elevado a n. Nesse nosso exemplo, ó, é o termo que tem o maior grau, né? O maior índice. Então, ó, é 1. Né? Então, 1 vezes x. Aí agora, eu vou colocar aqui, ó, a incógnita, x. Aí menos, né? Ó, menos. Nesse nosso caso aqui agora, a raiz, que é menos 1. Então, menos por menos dá mais. Aí vezes, mesma historinha, x, aí menos as outras raízes, né? Ó, nesse caso 1, então fica x menos 1. Aí vezes x menos, nessa outra raiz aqui, que é 2 positivo, então fica menos 2. Então, o 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número, então nem precisava ter colocado esse número 1 aí. Então fica x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2, certo? Então essa é a forma de decompor esse polinômio em fatores de grau 1, certo? Do primeiro grau. Bom, vocês vão ver que no exercício de vocês vai haver muita aplicação do teorema de D'Alembert. Vocês têm que lembrar, né, daquela historinha do resto, que é igual a zero, para descobrir algumas incógnitas, certo? Nada de novidade, algo que a gente não viu até agora, não. Tudo que a gente vai aplicar aqui nesse exercício da página, deixa eu ver aqui, da página 63, certo? Vocês já conhecem. Então, fica aí para vocês treinarem a página 63 e até breve. Até o próximo vídeo. Valeu!